Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de macroeconomia. Hoje a proposta é que a gente possa fazer uma revisão no nosso conteúdo como uma forma de nos preparar para a prova do dia 5/4, certo? Vamos começar fazendo uma análise do que nós já vimos até aqui. Deixa eu só alterar essa câmera. Bem, na aula 1, nós fizemos a introdução às teorias econômicas, né? Vimos ali a evolução, né? Desde as primeiras citações da palavra economia. A gente viu como que essa ciência se desenvolveu ao longo do tempo. Na aula 2, nós fizemos uma análise, né, de dois contextos que nós já vivemos no nosso país, tá? Que foi 2 artigos de jornais e esses artigos não vão cair na prova, ok? Na aula 3, nós fazemos a introdução à macroeconomia e na aula 4 eu trouxe um artigo para vocês justamente para contextualizar, né, o tema, onde a gente fez a leitura, né, da macroavaliação governamental. Esse artigo também não vai cair na nossa prova, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Aí a gente chegou na aula 5 e na aula 6, onde nós vamos falar sobre contabilidade social. Esse sim é um tema muito relevante para nós, tá? E com certeza vai estar caindo na nossa prova, porque tem bastante conteúdo e é um conteúdo muito importante, ok? Vamos começar então pela introdução às teorias econômicas. Eu coloquei aqui para vocês que durante, né, esse período de evolução, existem 5 pontos principais que eu gostaria que vocês se atentassem, e o primeiro foi nos anos 440, entre 440 e 334 a.C., onde foram citadas pela primeira vez na Grécia Antiga a palavra economia, tá? Depois, a gente tem um período onde a economia ela é associada, né, pelos religiosos com a questão do pecado da usura, tá? Devido à cobrança de juros. Nós também temos um período importante onde a economia se desenvolveu, tá? Com o mercantilismo, que era a forma de comércio ali daquela época. Posteriormente, a gente tem a evolução dos estudos, a gente chega à fisiocracia, onde há a divisão de classes, né? E a gente percebe que as teorias começam a tomar forma, chegando até ao ponto, né, de Adam Smith escrever o livro A Riqueza das Nações, onde ele cria uma teoria, né, muito consolidada, uma teoria econômica, onde ele vai falar do liberalismo. Então, foram os marcos mais importantes assim que você precisa para entender como que essa ciência evoluiu aí ao longo do tempo. E aí, pessoal, nós temos alguns conceitos, tá? Nós temos o conceito de recursos escassos. Para a economia, os recursos eles são escassos. Você tem mão de obra, terra, capital, matérias-primas. E aí, o estudo da economia, né, ele vai nos ajudar a economizar esses recursos produtivos, né, que mais uma vez reforço, os recursos são escassos. E aí, cria-se o conceito de economia, que pode ser definida como uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, distribuindo-os a fim de satisfazer as necessidades humanas. Pessoal, nós vimos que existem 2 formas de organização econômica, tá? A primeira que nós vamos falar é a economia planificada, que é a economia que nós chamamos de centralizada. Essa economia ela é organizada através de um órgão de planejamento e não pelo mercado. Tá? Nessa economia, a propriedade dos recursos ou os meios de produção, né, como máquinas, edifícios, residências, terras, bancos, são todos do Estado, ok? Caminhando aí, a gente chega à nossa segunda forma de organização econômica, que é a economia de mercado ou economia descentralizada. Nessa economia,
existem dois sistemas, tá? O sistema de concorrência pura, onde a gente fala que existe uma mão invisível que controla o mercado, mas esse é guiado, né, por ele mesmo, não há interferências externas, não há interferência do governo aqui no sistema de concorrência pura, tá? E nós temos o sistema de economia mista, que já temos aqui a presença, a participação, a interferência do governo no ambiente econômico, ok? Então, essas aí são as nossas duas formas de organização econômica. E aí, pessoal, eu decidi colocar um pouquinho daquilo que é a microeconomia para que vocês não façam confusão, ok? E a microeconomia, ela vai estudar o comportamento das famílias e empresas no mercado em que atuam. Ela analisa a formação de preços no mercado, que forma-se basicamente em dois mercados principais, o mercado de bens e serviços e o mercado dos fatores de produção. As variáveis mais importantes para a microeconomia são a oferta e a demanda, ok? Caminhando aí para a nossa aula 3, nós temos a introdução à macroeconomia. E aí a gente traz algumas definições importantes, tá? A economia, a macroeconomia, ela trata os mercados de uma forma mais global, analisando o comportamento dos grandes agregados econômicos, que são produto, renda, consumo, investimentos, e ela também analisa as interações dos agentes, que são as famílias, as empresas, o governo, o setor externo, dentro do ambiente econômico, tá certo? Continuando aí com mais algumas definições, nós relembramos que a macroeconomia, ela faz uma análise conjuntural, ou seja, do contexto que nós estamos vivendo. Ela faz análise de questões de curto prazo, como desemprego, inflação, e também faz uma análise mais estrutural, tá? Que é uma análise de longo prazo, onde é avaliado o desenvolvimento econômico, a distribuição de renda, a questão da globalização, o progresso tecnológico, a fim de quê, pessoal? Buscar um desenvolvimento econômico que eleve o padrão de vida da população daquele país, ok? Continuando aí na nossa aula 3, nós chegamos ao conceito de política macroeconômica, tá? Por exercer tanta influência, a macroeconomia, ela passou a ser analisada de forma sistemática e estratégica pelo governo, tá? E ela passou a ser tratada como política macroeconômica, devido à sua importância. Então, a política macroeconômica envolve a atuação do governo sobre a capacidade produtiva e despesas planejadas com o objetivo de permitir que a economia do país opere com pleno emprego, inflação baixa e justa distribuição de renda. Vamos lá, vamos caminhar. Pessoal, a política macroeconômica tem algumas metas, tá? Que são buscar o alto nível de emprego, a estabilidade dos preços, né, que é o controle da inflação, a distribuição justa de renda e o crescimento econômico. Essas são as metas da política macroeconômica. E aí, existem alguns instrumentos que são utilizados, né, pelo governo como instrumentos de controle, né, dessa política macroeconômica. E aí nós temos a política fiscal, que basicamente refere-se à arrecadação de impostos, né, para o pagamento das despesas que o governo tem. A política monetária, que são as ações do governo para controle de moeda, controle de crédito, a questão de taxas de juros, ok?
Nós temos a política cambial e comercial, que refere-se às políticas relacionadas ao comércio exterior, como que a nossa economia vai se relacionar com outras economias, com outros países. E temos também, como último instrumento, a política de rendas, que é aí um certo controle de preços e salários, né? Aquilo que a gente chama de renda. Então, pessoal, nós finalizamos aí a nossa revisão da aula 1 e da aula 3 e nós vamos continuar no próximo vídeo a revisão da aula 5 e da aula 6, ok? Muito obrigada e bons estudos a todos!